Deixa eu ver esse pé pra cá. Só problema. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, véspera de Natal. O ano tá acabando. Eu já preparei aqui um conteúdo bacana aqui para vocês. Show de bola, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar dando início aqui. Mas antes da gente estar começando, eu queria saber aí de onde que vocês estão falando aí. Escreve aí para mim a cidade de vocês. Tô vendo aqui o pessoal aqui de Rio Preto. Buenos dias, Wendel Vinícius, Garanhuns, BBC na área, Rondônia, Mirassol, Estética Automotiva, Fortaleza, Sertãozinho, Alagoas, Bebedouro, São Paulo. Estive no BBC, né? Que evento, né, gente? Eu não tive tempo, às vezes, de assistir todas as palestras lá do evento, mas agora eu tô assistindo as gravações aí das palestras que eu não consegui acompanhar. Realmente foi, assim, surreal, sensacional. Foi um evento que, para mim, foi extraordinário, né? Foi muito bom a gente poder ter organizado, ter feito toda essa entrega para fechar o ano aí com chave de ouro. Olha o pessoal aí de Presidente Epitácio, Bebedouro, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São Paulo capital, Rio Preto, Vitor. Seja bem-vindo aí, Vitor. Curitiba, João de Meriti. Show. Maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Antes da gente estar começando aí, eu gostaria que vocês pegassem papel, pegassem caneta e anotem, porque mais vale um pedaço de papel do que uma grande memória. A grande memória, mais cedo ou mais tarde, ela vai te deixar na mão. Então pega papel e caneta, anota tudo. Mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês escrevessem para mim algo de bom que você fez no ano de 2021. Algo de bom que aconteceu, ou alguma conquista, alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Eu gostaria que, se você pudesse escrever aí para mim, nesse ano de 2021, algo bom que você conquistou ou que aconteceu aí na sua vida. Quem pode compartilhar aí, escreve aí para mim. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso aqui hoje. Vamos ver aqui. Maravilha, pessoal. Por que eu estou falando isso daí? Porque o ano já está acabando, né? O ano praticamente já acabou. E se você não conseguiu construir nada de bom, aconteceu nada de bom, você precisa mudar um pouco a rota. Aqui, ó, escreveu aqui, eu ganhei 100 mil esse ano e quero ganhar 3 vezes mais. O Joaquim, parabéns, Joaquim. Novo estúdio, Fábio, novo estúdio, que legal. Eu saí do meu emprego de 9 anos e estou me sentindo ótima, que bom. Voltei a fazer curso, cura de depressão, top, fiz curso. Pude crescer a empresa e expandir a filial, Idalan, top demais. Tirei licença do concurso público para iniciar um projeto pessoal. Michele, bacana. Primeiro carro zero, comprei o primeiro carro zero, que legal, parabéns. Montei minha marmitaria, Vera. Show, Vera.
bacana. Aqui escreveu aqui, realizei o sonho de morar sozinho, conquistei a minha casa, né? Comprou uma bicicleta para fazer trilha, top. Moradia nova, ótimo. Expansão da empresa. João, ganhei 100 mil nesse ano com 23 anos de idade. Legal, pessoal, muito bacana, muito bacana. Por que eu estou falando isso daí? Porque o ano, ele praticamente acabou. O ano praticamente acabou. A gente já está... amanhã já é véspera de Natal, né? Amanhã já é véspera de Natal. E não adianta a gente ficar se lamentando pelo que a gente deixou de fazer. Isso não vai mudar a sua vida. Aconteceram tantas coisas extraordinárias na minha vida. Eu poderia aqui ficar horas aqui elencando as coisas extraordinárias que aconteceram, né? BBC, né? Brasil Business Conference, que foi um evento extraordinário, foi o maior evento de empreendedorismo que nós fizemos. Isso para mim foi um feito histórico, né? Um feito histórico. Esse ano de 2021, eu passei, né? Tive Covid, passei bem, cara, superei aí a doença, não fiquei mal, superei, na minha família também, minha esposa teve, a gente superou, poxa, crescemos, batemos metas, atingimos resultados extraordinários. Esse ano foi realmente fantástico, eu poderia aqui ficar horas e horas falando de tudo maravilhoso que aconteceu na minha vida, né? Eu sou grato por isso, mas a gente não adianta olhar o para trás, nós temos que olhar o para frente. E é disso que a gente vai estar falando aqui. Eu vou falar aqui para vocês exatamente como que você faz para você construir, né? Construir a vida que você sempre sonhou. Como que eu fiz para construir a minha história, o meu legado nesses últimos anos. E eu vou te falar aí da base, né? Da base da construção, para que em 2022 você realmente possa fazer a diferença na sua vida, para que você realmente possa fazer a diferença nos seus negócios, pessoal. Então, o que vocês precisam entender? Que toda construção, você precisa ter um alicerce, uma fundação sólida. Porque se você não tiver uma fundação sólida, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir prosperar. Então a primeira coisa que você tem que entender é sobre base, sobre fundação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou construindo a minha casa. A minha casa para cima, ela deve ter uns 14 metros. 14 a 15 metros de altura. Ok? Só que para baixo tem 3 casas. Tem 3. Ok? Tem cerca de 40 metros para baixo de fundação. Por quê? Porque é o que vai dar sustentação para a obra. É o que vai dar sustentação para a edificação. Então você tem que trabalhar essa fundação. É disso que eu vou estar falando aqui hoje. E no final eu vou falar eu vou lançar um desafio aqui para todos vocês que realmente queiram fazer de 2022 o ano de virada de chave, o ano da mudança, o ano da inovação nos seus negócios. Mas antes disso a gente precisa falar da base. A gente precisa falar o quê? Da fundação. Ok? Se você não construir a sua história, o seu negócio sobre a rocha, sobre a fundação, uma fundação bem estruturada, o negócio não vai para frente, você não vai prosperar. E dinheiro não tem nada a ver com prosperidade. Conheço pessoas que são multimilionárias e não são prósperas, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperar é você crescer em todas as áreas da sua vida. E a financeira é apenas um pilar das áreas. Existe a financeira, existe a área da saúde. Não adianta nada você ter milhões no banco e estar com a sua saúde destruída, no hospital à beira da morte. Não adianta nada. Não adianta nada você ter dinheiro, ter saúde e não ter sua família. Você não ter família, não ter ninguém, sua família te abandonou, tua esposa te abandonou, teus filhos te abandonaram. Então a prosperidade são vários pilares. E você precisa construir isso sobre
a rocha. Você precisa cuidar da fundação da sua vida e dos seus negócios. Então é disso que a gente vai falar hoje aqui. E no final eu vou lançar um desafio para você, mas só para você, ó. Só fica aqui, pessoal, até o final quem realmente quer fazer de 2022 o melhor ano da sua vida, um ano extraordinário, o ano da virada de chave. Eu tenho aqui uma surpresa para vocês no final dessa mentoria, ok? Então, galera, eu tô vendo que muitas pessoas aqui chegaram aqui agora, né? Eu pedi para cada um colocar aí algo de bom que aconteceu nesse ano de 2022, né? Algo de bom que aconteceu nesse ano de 2022 e aconteceu algo extraordinário na minha vida, que eu vou falar no final da live aqui também. Me lembrem no final para eu falar algo de extraordinário que aconteceu que eu não contei aqui ainda, ok? Mas para que isso aconteça, você tem que cuidar da sua fundação, ok? Mas antes da gente começar, pessoal, deixa eu contar aqui um negócio para vocês. Deixa eu falar quem era o Reinaldo. Quem era o Reinaldo, para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui. Como é que eu vim parar até aqui. Te achei através do GC. Patrícia, quem que é o GC? Será que é o Grant Cardone? Pessoal, como que eu vim parar até aqui? Entenda uma coisa. Quando eu era criança, o meu pai se chamava Reinaldo, né? Meu apelido era Reinaldinho, porque meu pai era Reinaldo. E eu sempre tive uma funcionária. Nós tínhamos uma funcionária lá na casa, que era como se fosse mãe. Meu pai viajava muito, minha mãe também. E essa pessoa cuidava da gente. Ela trabalhou lá em casa acho que uns 10 anos. E ela falava que eu era encapetado. Ela falava, eita, menino encapetado. E aquilo ali foi entrando na minha mente. Eu fui crescendo achando que eu era um menino encapetado. Cuidado, pessoal, com a palavra. A palavra tem poder. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu não acho que ela falava aquilo por maldade, mas ela falava aquilo. E quando a pessoa profetiza algo que sai da boca dela e você deixa isso entrar no seu coração, como uma verdade acaba se tornando uma verdade na sua vida. Independente de religião, pessoal, você não pode deixar qualquer um entrar na sua vida, principalmente no seu coração. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Isso é bíblico. Então você não pode deixar esse tipo de coisa entrar na sua vida. E por que eu estou falando do meu passado, pessoal? Porque para a gente poder projetar um futuro, anote aí, anote isso aí, isso é importante. Para a gente poder projetar um futuro, você tem que olhar para o seu passado. Não é você ficar preso no seu passado, mas você precisa entender quem é você, da onde você veio, quais foram as crenças limitantes que foram imputadas no seu subconsciente para que você se conheça, para você poder projetar o futuro. Porque se você não se conhecer, se você não tiver um domínio próprio sobre si, você não consegue projetar o futuro. E para isso você precisa olhar para trás. Não é ficar preso lá atrás. É olhar, entender, pegue o diagnóstico, traga para o presente, corrija, faça as mudanças para você poder projetar o futuro que você deseja. Então é por isso que eu estou voltando na minha história. E todos nós temos uma história. Todos nós temos um passado. Então entenda isso. E o que acontecia, pessoal? Como essa pessoa falava que eu era encapetado, eu fazia coisas terríveis. Eu fazia coisas que hoje eu me envergonho de ter feito. Gente, eu sempre apanhei do meu pai. Meu pai me espancava, né? Hoje eu olho, e eu não estou falando isso porque eu não quero que vocês tenham pena de mim, porque eu não me arrependo, né? Ele me batia de cinta, com fivela, ficava aquelas marcas de fivela na perna. Era como ele foi criado, ele achava que aquilo lá era o certo. Então eu cresci ali, porque eu era terrível, né? A pessoa falava que eu era encapetado, eu fazia as coisas terríveis. Galera, eu espancava meus irmãos, eu tenho vergonha de falar isso daí. Eu era o maior, nós somos em 4 irmãos, eu era o maior, eu era mais forte, eu era gordinho.
Eu sentava a mão nas costas dos meus irmãos, chegava a estralar. Eu fazia coisas terríveis. Para você ter uma ideia, o meu irmão ele era mais novo. Chegou uma ocasião que ele pegou uma faca. Ele pegou uma faca para vir atrás de mim. Eu me tranquei num quarto que tinha uma porta de ferro. E ele começou a bater assim nesse quarto. Ficou tudo com marca de faca. E isso, por que eu conto isso? Com vergonha, mas eu preciso entender o porquê que eu agi assim. Existia uma pessoa na minha vida que profetizava que eu era encapetado. Ok? E eu deixei aquilo entrar no meu coração porque eu era criança, eu não entendia aquilo. E aí eu começava a fazer coisas terríveis. Pessoal, eu vou contar aqui para vocês entenderem todo o contexto de onde a gente quer chegar, para a gente poder projetar o futuro, o seu futuro, mudar a sua história, a gente tem que conhecer o nosso passado, ok? Galera, mas antes da gente começar, deixa eu pedir uma coisa aqui que eu não pedi para vocês. Esse tema que eu vou falar aqui hoje é muito importante. Muito importante. E você pode ser ponte na vida de alguém, para transformar a vida de alguém nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, véspera de Natal, que amanhã já é véspera de Natal, a gente está acabando o ano, então eu quero que você compartilhe essa live aí com todas as pessoas que você puder, e eu vou fazer o mesmo aqui, pessoal. Senta o dedo aqui nesse aviãozinho, ó, manda sem dó, galera. Quem tá comigo aí? Posso contar com você? Escreve aí, tamo junto, bora transformar a nossa nação. Sozinho eu não vou conseguir transformar a nossa nação, mas juntos nós podemos, ok? Como que a gente transforma a nossa nação? Através do empreendedorismo. Erguer empreendedores, empresários que vão gerar empregos, mudança de mindset para a gente mudar a nossa nação. Então compartilhe aí, eu vou fazer isso aqui. Você que está me acompanhando no YouTube, galera, fecha um pouquinho o chat aí do YouTube, manda aí nos grupos de WhatsApp essa live, para que a gente possa realmente impactar vidas, fazer a diferença na vida das pessoas hoje. Mandando aqui. Maravilha. Maravilha, pessoal. Compartilha aí, galera. Vambora que hoje eu tenho muito conteúdo aqui para passar aqui para vocês. Então, pessoal, o que aconteceu? Convidei 3, o Almon, 70 compartilhamentos, top, tamo junto, galera, tamo junto, vamos para cima, bora realmente fazer a diferença na vida das pessoas, para que a gente possa realmente ter um país diferente, uma nação realmente transformada, pessoal. Então, galera, eu cresci na minha infância vendo meu pai beber. Meu pai bebia muito, né? Pra vocês terem uma ideia, todos os dias meu pai tomava 1 dose ou 2 doses de uísque. Todos os dias quando ele chegava, ele falava, pô filho, eu tô estressado, prepara a dose pro pai. E eu ia lá e preparava a dose de uísque pro meu pai. Então meu pai bebia todos os dias. Não tinha um dia sequer que meu pai passava sem beber. Eu mesmo preparava para ele, ok? E o que acontecia? Às vezes na nossa vida a gente acaba dando algumas legalidades para o inimigo entrar e agir, para o diabo entrar e agir na nossa vida. E através de algumas atitudes do meu pai, ele acabava sem saber, dando legalidade. Para vocês terem uma ideia, o diabo ele tentou tirar a vida do meu irmão, do Gustavo, 2 vezes. Quem ainda não escutou essa história e não sabe disso, o meu irmão ele quase morreu 2 vezes. Uma vez ele tinha uns 2 anos e meio de idade, menos de 3 anos, tinha uns 2 anos. Ele caiu na piscina, a gente estava fazendo um churrasco, ele caiu na piscina e ninguém viu que ele caiu na piscina. Aí uma tia minha falou, de quem que é aquela sandalinha ali na piscina? E era o meu irmão Gustavo, que já estava boiando, ele estava boiando, desacordado. A sorte foi que minha mãe saiu correndo, pulou na piscina, tirou meu irmão. Minha mãe não sabia nem nadar. Olha o poder
de um objetivo da meta que era tirar meu irmão da piscina. Então minha mãe pulou na piscina sem saber nadar, minha mãe não nadava, pegou meu irmão, colocou no chão e meu irmão caiu. Tava apagado, roxo. A sorte é que tinham médicos, amigos do meu pai, reanimaram, fizeram massagem respiratória nele e conseguiram ressuscitar o meu irmão. Essa foi a primeira vez. A segunda vez ele quase foi atropelado. A gente estava na frente de casa naquela época. A gente vivia todo mundo na rua, solto. E aí eu estava brincando com um avião, um aviãozinho, que eu sempre gostei de avião. E aí meu irmão estava subindo um carro a todo vapor. Eu saí correndo, pulei, peguei ele no colo assim e joguei ele para a calçada. Então ele quase foi... o diabo quase levou a vida do meu irmão 2 vezes. Por que eu falo tudo isso daí? Porque a gente dá legalidade para o inimigo agir na nossa vida e na nossa família, ok? Então entenda uma coisa, pessoal. Você não consegue construir sobre a rocha uma fundação do teu negócio. Para você poder prosperar sua vida, o seu negócio, você tem que construir sobre a rocha. E você não vai conseguir construir sobre a rocha uma fundação sólida se você der legalidade para o inimigo agir na sua vida. Porque a primeira coisa que o inimigo faz, ele vai lá e destrói a fundação. E a base da prosperidade é a família. A base da prosperidade é a família. O inimigo vai lá e já destrói a família. E é isso que ele tenta fazer a todo instante, é destruir a família se houver brechas e ilegalidade, ok? E como que essa legalidade entrou na nossa família, né? Na nossa vida? Meu pai era uma pessoa que ele era uma pessoa próspera, né? Ele prosperou, ele começou vendendo verdura na feira. E aí ele começou a prosperar e ele tinha amantes. Meu pai tinha amantes, ok? E aí minha mãe certa vez descobriu uma dessas amantes. E quando a gente tinha 12 anos de idade, pessoal, eu tinha 12 anos, eu era o segundo, a minha irmã tinha 13, a Luciana tinha 13, eu tinha 12, o Gustavo tinha 10 anos de idade e a Natália tinha de 8 para 9. Minha mãe descobriu isso daí e aí ela queria fugir do Brasil. Minha mãe ia morar nos Estados Unidos, minha mãe ficou descontrolada, desregulada, ela chegou a financiar uma casa nos Estados Unidos sem meu pai saber, né? Ela chegou a financiar uma casa porque ela ia mudar, ela ia abandonar os 4 filhos. Os 4 filhos, pessoal. Por que eu estou contando isso? Porque você precisa entender o seu passado. Ok? A vida que você viveu, e você tem que olhar para trás e enxergar o que aconteceu para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Imagina uma mãe abandonar 4 filhos, pessoal. Não adianta você querer fugir dos seus problemas. Se você tem um problema, você tem que enfrentar o problema e não fugir. Eu não critico e não culpo a minha mãe. Minha mãe ficou descontrolada. Tanto é que minha mãe, eu tinha 12 anos de idade e meu pai precisou fazer uma intervenção. Eu lembro dos enfermeiros foram buscar minha mãe no aeroporto. No aeroporto, ela embarcou aqui. Antes de embarcar nos Estados Unidos, meu pai contratou uns enfermeiros, colocou minha mãe numa camisa de força e durante 1 ano a gente ia visitar a nossa mãe em um hospício em São Paulo. Para vocês entenderem, eu tinha 12 anos de idade, gente. Isso assim, eu conto isso daí porque às vezes você olha a minha vida, você acha que eu tenho uma vida maravilhosa, assim, que eu não tive problemas. Galera, eu sou igual a você. Assim como eu enfrentei problemas, você também deve enfrentar. Não existe família perfeita. Agora, o que eu estou falando isso daí para você? Para que você entenda o que aconteceu no seu passado. Então eu com 12 anos de idade, eu nunca vou esquecer, minha irmã com 13, o Gustavo com 8 e a Natália com 7. A gente ia num hospício visitar a nossa mãe e não podia ir sempre, a gente ia a cada mês sim, mês não, a gente ia fazer uma visita e quando a gente chegava naquele hospício, e minha mãe, eu não achava que minha mãe era louca. Ela estava descontrolada, desequilibrada e não tinha outro jeito a não ser colocar ela naquele lugar para ela poder se tratar. Só que quando você chega num hospício, eu não sei se alguém já foi em algum hospício,
Mas é terrível, porque você vê pessoas realmente loucas. É um ambiente terrível, é um ambiente feio. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade. Então, galera, depois ela saiu, minha mãe se recuperou, ela saiu de lá, mas minha mãe, ela acabava deixando o inimigo usar a vida dela, para me atingir também. Minha mãe sempre falava, minha mãe era muito depressiva, né? Minha mãe, depois disso, ela continuou sendo uma pessoa muito depressiva. E aí ela falava que eu era burro, que eu não seria ninguém. Você é burro. Olha, suas irmãs só tiram nota alta, você é burro. Minha mãe ia tirar tabuada e eu ficava nervoso, eu errava. Ela falava, você é burro, você nunca vai ser ninguém. Eu não estou condenando a minha mãe, eu já perdoei minha mãe. Eu perdoei minha mãe. Mas ela profetizava isso, que eu não seria ninguém. E aquilo ali, eu cresci achando que eu não seria ninguém. Que eu não seria ninguém na minha vida. Sabe qual foi o maior erro da minha vida? Note aí, acreditar nela, de que eu nunca seria ninguém. Durante anos da minha vida, eu acreditei que eu não seria ninguém, que eu era incapaz. E aquilo ali me fazia mal. E ó, galera, quero dizer uma coisa. Nunca me faltou amor. Não é porque minha mãe falava aquilo, porque às vezes a mãe acha que não está falando nada de mal. Mas ela está profetizando. Pessoal, anotem aí, a palavra tem poder. Nunca faltou amor. Meu pai e minha mãe, eles oravam todas as noites com a gente. Contavam histórias. Nunca faltou amor. Mas meu pai dava legalidade para o inimigo agir na nossa família através dos pecados dele, das amantes, das bebedeiras. E beber não é um pecado. Não é pecado beber, não estou dizendo isso. Mas embriagar-se é pecado. Né? O excesso, mais as amantes, mais tudo que acontecia, o inimigo agia na vida da nossa família. Outra coisa que aconteceu, pessoal, que eu falo isso aqui, e não tenho orgulho nenhum, eu tenho vergonha, mas eu sou livre, eu já me libertei disso, eu jamais faria isso com meu filho. Eu cresci, meu pai tinha um rancho, né? E eu cresci vendo prostitutas indo nesse rancho. E eu nunca vou esquecer, eu tinha de 14 para 15 anos de idade, eu perdi a virgindade com uma prostituta, eu fui meio que forçado, porque naquela época eu falava, não, se meu filho não for, ele não é homem, e aí eu fui meio que forçado a sair com uma prostituta, aquilo me traumatizou. Eu nunca faria isso com um filho meu, jamais faria isso com um filho meu, mas a cabeça do meu pai, ele achava que aquilo era certo, ele achava que o que ele estava fazendo era o certo, ok? Então eu conto tudo isso para vocês verem o que eu passei na minha infância. E eu não estava pronto ainda. E eu meio que fui forçado. Mas, pessoal, por que eu conto isso tudo para vocês? Porque a gente tem que conhecer o nosso passado. Eu não cresci numa infância, eu não tive uma infância difícil. Eu não tive dificuldades, eu sempre estudei em bons colégios. Meu pai sempre trabalhou muito. A gente sempre teve aquela vida boa. Todo ano meu pai trocava de carro zero. Ele sempre financiou carro. Quando acabava o financiamento, todo ano ele trocava, de ano em ano. Sempre trocava. E eu acabava achando que eu era melhor do que as outras crianças no colégio. Às vezes eu achava isso. Isso era minha cabeça. Ok? Só que o que aconteceu, pessoal? Eu estava vivendo uma vida vazia, uma vida triste. Não era essa base familiar que eu queria dar para minha família. E aí, quando eu fui fazer intercâmbio com 17 anos de idade, eu fui morar no Canadá. Deus colocou 2 anjos na minha vida. Eu fui morar na casa de um casal maravilhoso, que realmente ali eu vi o que era uma família. Não que eu não tinha lá na minha casa, mas eles eram uma família muito unidas, né? Muito unidas. E aí, eu sempre aqui no Brasil, independente de religião, eu sempre fui em igreja católica, fiz catecismo, primeira comunhão, mas eu ia porque eu era forçado aí. Eu ia na igreja para comer pipoca, eu não entendia nada que o padre falava, não entendia nada. E quando eu fui morar no Canadá, lá eles iam numa igreja batista, que é uma igreja onde tem um pastor, né? Um pregador
falando, e lá eu comecei a entender a palavra, porque o pregador chegava e explicava a história, o porquê das coisas. E ali a minha vida transformou. Foi um contato forte que eu tive, uma experiência forte com Deus que me marcou. Só que quando eu voltei para o Brasil, o ambiente, pessoal, o ambiente que eu vivia determina o seu resultado. Anote isso daí. O ambiente que você vive determina o seu resultado. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 18 anos de idade. Eu sempre vi meu pai beber muito. Eu comecei a beber demais. Eu chegava em casa bêbado, né? Saía com mulherada, eu achava que era bonito, saía ficando com um monte de mulher pra cá e pra lá. E eu acabei meio que me perdendo, né? Resumindo um pouco a história aqui, pessoal. Eu tive um relacionamento, uma namorada, e uma das coisas boas que ela me fez, ela me levou numa igreja. Uma igreja evangélica aqui no Brasil, no ano de 2001, isso daí, e dali para cá eu acabei me firmando na rocha, né? Por que eu conto isso, pessoal? Para você construir um negócio, para você deixar um legado, você tem que fazer a fundação do seu negócio na rocha. E quem que é a rocha? A rocha é Deus. Tudo aquilo que você construir tem que estar nos princípios de Deus, né? Na rocha, você tem que estar conectado na fonte, com o Pai, porque pode vir vento, pode vir tempestade, você não vai cair, porque quem te segura é Ele. Você está com a fundação na rocha. Foi quando eu realmente frequentei essa igreja, eu acabei até me batizando nas águas, e dali em diante a minha vida nunca mais seria a mesma. Nunca mais seria a mesma. Eu não era para estar aqui. Se eu cheguei onde eu cheguei é porque Ele me ergueu. Galera, se eu contar esses 2 anos de pandemia, ontem foram surreais. Esses 2 anos de pandemia foram surreais na minha vida. Mas por que foram surreais? Entenda uma coisa. Quando eu comecei no ano de 2008, eu fui visitar um grande empresário da nossa região. Ele já trabalhava com sistema de franquias. Ele era um mega empresário, andava de carro blindado, andava com segurança. E eu fui me inspirar nele. Ele me ajudou. E ontem ele veio me procurar aqui. E alguns anos atrás, há 4 anos atrás, eu fui pedir um conselho para ele. Ele falou: Reinaldo, não faça isso. Vá para a esquerda, não faça isso. Esse caminho que você está querendo não é legal, não faça isso. Só que depois de um tempo, ele começou a ir para o caminho que ele falou para eu não ir. E eu não entendia, né? Eu não tinha essa liberdade para poder falar para o cara que ele estava fazendo era errado. Pô, ele que me orientou. E aí quando foi ontem, ele veio aqui à tarde e veio falar assim: Reinaldo, estou precisando de um conselho seu. Cara, eu quase quebrei durante a pandemia. Aí eu falei, sabe o que eu não entendi? Há 4 anos atrás você falou para eu não ir para cá, para eu ir para lá. E depois você começou a ir para o caminho que você falou que não era para eu ir, né? Então por que eu estou falando isso, pessoal? Esses 2 anos foram os anos que a gente mais cresceu. Ele quase quebrou e nós somos que a gente foi surreal. Não dá nem para falar o que aconteceu na minha vida nesses últimos 2 anos de pandemia. Foi um crescimento extraordinário. Por quê? Anote aí, pessoal. Quando você tem a fundação na rocha, quando você tem a fundação em Deus, na rocha, pode vir pandemia, nada te derruba. Muito pelo contrário, quanto mais contra for o vento, mais você vai subir. Porque a pipa, o papagaio, o maranhão, não sei como que você chama a pipa, ela sobe forte contra o vento. Não tem como você empinar pipa, anote aí, a favor do vento. Todo avião decola contra o vento, é com o vento contra. E quanto mais forte é o vento contra, mais o avião sobe. Você tem que estar firmado na rocha, ok? E por que eu estou te falando isso? Porque lá em Gênesis, na criação, ele fala o seguinte, que você tem que ter domínio sobre todas as coisas, sobre tudo que está debaixo da água, na água e no ar. E para você poder ter domínio sobre todas as coisas, você tem que estar com a fundação na rocha.
senão seu negócio vai cair. Se você acha que você é o bom, que você é o inteligente, se você coloca todas as conquistas, não, porque eu sou foda, eu sou a pessoa, você vai cair. Você vai cair. Porque a sabedoria verdadeira, a sabedoria genuína vem do alto. A sabedoria infinita vem do alto. E a sabedoria, ela vale muito mais do que qualquer inteligência humana. E tudo que existe hoje aqui veio da sabedoria infinita. Entendam isso. E por que você está me falando isso, Reinaldo? Porque eu vou lançar um desafio para você no final aqui hoje. Como que você faz para você transformar 2022? Mas só fique aqui quem realmente quiser ter sua vida e os seus negócios transformados em 2022. Eu vou falar exatamente o que você tem que fazer, ok? E aí, pessoal, você tem que entender um princípio. Anote aí, princípios. Princípios. Princípios são o quê? Princípios. Escreve aí, eu quero ver todo mundo escrevendo aí no chat. Princípios são princípios. Princípios são princípios. Quando aconteceu tudo aquilo na minha vida, que eu vi que meu pai tinha as amantes, descobri até uma filha fora do casamento que meu pai tinha, tem aliás até hoje, né? Tem. Meu pai já faleceu, mas a filha dele, né? Minha irmã, minha irmã tá aí, ela existe, né? E eu fiquei irado com aquilo. O que eu fiz? Eu saí da minha casa, eu fui morar, tinha uma namorada, fui morar junto, eu errei, eu comecei a quebrar um princípio. E qual que é um princípio que eu quebrei? Eu desonrei pai e mãe. Ok? Lá em Êxodo 20, 12 fala: honrar teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Então, o primeiro princípio é honrar pai e mãe. Eu quebrei um princípio. A gente não pode quebrar princípios. Se vocês quiserem prosperar na sua vida, você tem que respeitar princípios. Ok? E um dos princípios é, se você quer prosperar, você não pode gastar mais daquilo que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai passar dificuldade. Buscai sabedoria acima de todas as coisas. Salomão, que foi o homem mais próspero e rico que existia, ele podia pedir qualquer coisa para Deus. O que ele pediu? Sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, todas as outras coisas foram acrescentadas na vida de Salomão. Buscar a sabedoria acima de todas as coisas. Entenda uma coisa. E pessoal, não foi fácil. Minha mãe tentou se suicidar 2 vezes. Eu tive que pular a janela do banheiro para pegar minha mãe. Isso depois, alguns anos depois, para salvar a vida da minha mãe. E até que eu peguei e salvei minha mãe, né? Salvei minha mãe. Minha mãe fumava demais, cigarro, cigarro. Deu um câncer na língua dela, que ela podia ter tratado. Ela escondeu da gente, porque ela não queria parar de fumar. Minha mãe não estava nem aí, ela queria tirar a própria vida, né? E ela escondeu esse câncer. Quando a gente descobriu, fazia quase 2 anos que ela estava com câncer, a gente descobriu quando espalhou para as glândulas do pescoço, o pescoço da minha mãe ficou desse tamanho, né? E por diversas vezes eu cheguei e tive que pegar minha mãe sangrando no chão, porque teve que operar o pescoço. Enfim, pessoal, não foi fácil, mas por que eu falo isso daí? Minha mãe, antes dela falecer, eu fui a última pessoa que vi minha mãe. E eu nunca esqueço o olhinho dela, olhando pra mim assim. E eu falei: mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já me entendi com a minha mãe, eu pedi perdão pra minha mãe por ter desonrado ela algumas vezes na minha vida. Porque eu achei que ela fosse morrer várias vezes. Minha mãe, eu achei que ela fosse morrer várias vezes por causa do câncer dela. E ela se recuperava, ela ia para uma cirurgia e voltava. Então eu tive várias oportunidades de me despedir da minha mãe, né? Assim, de pedir perdão. E eu fui a última pessoa que vi minha mãe. Antes da minha mãe morrer, quando eles levaram ela para o hospital, eu olhei para ela. E aí eu brinquei com ela, né? Que ela sempre quis que eu tivesse um filho, né? Desse um neto para ela. Mas eu não podia ter filho, né?
Eu não podia ter filho, eu já estava tentando de tudo, a gente não estava conseguindo. 2 anos tentando filho e não conseguia. E eu falei, mãe, antes dela morrer, eu falei, mãe, se vier um menino vai chamar Reinaldo, Reinaldinho. Se vier uma menina vai chamar Reinaldinho. Eu brinquei com ela e ela deu risada. E aí eles levaram ela e naquela noite ela faleceu. Né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque muitas das vezes você não vai ter oportunidade de despedir das pessoas que você ama. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Essa é a única certeza da vida. Ela faleceu com quantos anos? Minha mãe não tinha 50 anos de idade. Minha mãe tinha uns 49? 50 anos. 50 anos de idade, no máximo. Minha mãe era super nova. 49 para 50 anos. Minha mãe era 18 anos mais nova que meu pai. E às vezes a gente não vai ter tempo para despedir das pessoas que a gente ama. Meu pai foi um caso desse, né? Meu pai, eu não sei se ele fumou cigarro de palha quando ele era novo, meu pai. E minha mãe fumou a vida inteira do lado dele, a vida inteira. Então ele foi fumante passivo. E meu pai teve um câncer no pulmão há 3 anos atrás. E ali, só que o que aconteceu? Ele começou a fazer um tratamento que chama imunoterapia. E ele praticamente foi curado do câncer. O pulmão dele estava tomado. Quando ele começou com imunoterapia, né, eu nunca vou esquecer que cada dose de imunoterapia custava R$60 mil. E o plano de saúde não cobria. R$60 mil cada dose de imunoterapia. Por isso que você tem que trabalhar. Só que quando isso aconteceu, a gente já estava bem. E, cara, a gente não mediu esforço para salvar meu pai. E aquele tratamento deu um resultado extraordinário. O pulmão dele, que estava todo preto, dominado pela doença, limpou. Ficou 98% limpo. Ficou só uns nódulozinhos pequenininhos, né? Uns nódulozinhos pequenininhos. E aí, uma certa vez, né, meu pai ele começou a fazer um tratamento localizado só ali para aqueles 2 nódulozinhos e tal. E meu pai já era uma pessoa de mais idade, tinha 77, 78 anos de idade. Numa dessas vezes a imunidade dele abaixou, né? A imunidade dele abaixou. E aí eu fui lá no hospital e ele estava super bem. Eu conversei com meu pai, ele estava super bem. Eu jamais imaginei que meu pai fosse falecer naquela madrugada. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus tem um plano maior, né, para a nossa vida e a gente não entende os planos de Deus. Só que quando eu entrei no carro, pessoal, veio uma imagem na minha cabeça. Uma imagem de um caixão, de um velório. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Meu pai está super bem. E veio aquela imagem, eu não voltei para falar com meu pai, né? Eu fui lá, abracei ele e tal. Eu falei, pai, amanhã eu volto. E aquela imagem veio na minha cabeça, né? O Espírito Santo devia estar tentando me mostrar, né? Mas eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? É coisa da minha cabeça. E aí, quando eu fui para academia, no outro dia de manhã, eu acordei cedinho na academia, tocou o telefone, e aí a pessoa falou que meu pai havia falecido, né? E por que eu tô contando isso, pessoal? Eu sou grato, né? Eu sei que essa vida é passageira, mas você pode não ter tempo para se despedir das pessoas que você ama. Ok? E muitas vezes as pessoas que amam você podem não ter tempo para se despedir de você. Então você tem que viver cada dia, galera, como se fosse o último dia da sua vida. Perdoe quem você tiver que perdoar. Peça perdão. Receba o perdão. Fale mais o eu te amo, porque a gente não sabe o último dia. E a pergunta que eu te faço é... se Deus te recolhesse hoje, se essa fosse a vontade de Deus, o que é que você teria deixado? Qual legado você teria deixado? Será que daqui 1 mês ninguém mais ia lembrar de você? Será que você deveria ter perdoado alguém, ter pedido perdão para alguém, ter falado um último eu te amo para alguém? Porque esse é o teste do funeral, pessoal. A pergunta que eu te faço é, qual é o legado que você quer deixar? Porque uma coisa eu te garanto, esse dia vai chegar. É a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Pode não ser hoje,
Pode não ser ano que vem. Pode ser daqui 10 anos. Pode ser daqui 50 anos. Mas esse dia vai chegar. E a pergunta que eu te faço é: qual é o legado que você está construindo? Galera, você é especial. Se olhe no espelho, Deus, Ele te ama, Ele te colocou aqui para um propósito maior. Mas muitas das vezes no dia a dia, com a correria, a gente não enxerga isso. Aí você só vai vivendo. Pior, tem pessoas sobrevivendo na terra. Só que Deus te colocou por um motivo especial, entenda isso e aceita isso para a sua vida. Para fazer a diferença nessa terra. Para fazer a diferença na vida de alguém. Mas às vezes você não está vivendo esse teu propósito pleno, você não está fazendo essa diferença porque falta intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus, não tem como você saber o que Ele espera de você. Todos os dias quando eu acordo eu falo com Ele. Todos os dias, na hora que eu vou dormir, eu falo com Ele. Quando alguma coisa está indo mal, eu me tranco, me recolho no banheiro, eu faço uma oração, eu falo com Ele. Entendo o seu propósito. O ano já acabou, esquece o que passou. A única pergunta que eu te faço é: se Deus te recolhesse hoje, será que as pessoas iriam se lembrar de você daqui a um ano? Qual é a diferença que você está fazendo na terra, na vida das pessoas? Entenda isso. Porque esse é o verdadeiro teste do funeral. E eu tenho certeza que se eu for embora, que meu funeral vai estar cheio. E eu tenho certeza que as pessoas vão lá se despedir falando: caramba, aí foi um guerreiro. Cara, o cara fez a diferença, o cara transformou. Eu acompanhava as lives dele, eu li o livro dele. Ou hoje eu tenho esse ganho por causa do negócio dele, eu sou franqueado dele. Caramba, o Reinaldo Zanon foi meu mentor, fez a diferença na minha vida. Eu tenho certeza que eu estou cumprindo o propósito que Ele me chamou aqui na Terra. E você também pode cumprir esse propósito. É disso que eu estou falando, é isso que eu quero te chamar. Eu quero te perguntar, não importa 2021, quem quer fazer de 2022 o ano de virada de chave? E eu não estou falando só financeiramente, não. Fazer a diferença na Terra. Quem quer, escreve aí. Eu quero, tamo junto. Eu topo qualquer desafio. Escreve aí para mim. Se você quer estar junto comigo, fazendo a diferença nessa terra, fica comigo aqui agora que eu vou te passar um plano para que você realmente faça a diferença em 2022. Para que você realmente possa viver o extraordinário em 2022. Anotem aí, pessoal. Anote aí, você precisa construir o teu negócio, a sua vida sobre a rocha, ok? E como que você faz isso? Entenda uma coisa. Você precisa fazer um planejamento. Sem planejamento não dá. Não dá. Eu quero que você pegue, eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês hoje, ok? Eu quero que você pegue esse finalzinho de ano, entre Natal e Ano Novo, que é um dia mais tranquilo. Eu não vou parar não, viu, galera? Eu vou estar aqui, ó. Tô aqui na empresa hoje. Amanhã, se precisar, eu tô aqui. Véspera de Ano Novo, eu tô aqui na pegada, trabalhando, não tem preguiça, ok? Mas eu quero que você pegue esses últimos dias do ano e eu quero que você coloque tudo no papel. Tudo que você gostaria de realizar que você não conseguiu realizar em 2021. Você vai fazer uma lista, ó. Eu gostaria de conquistar isso. Pessoal, não importa, se for um helicóptero, tudo bem que talvez você não vai conseguir comprar o helicóptero em 2022, dependendo do nível e do estágio que você está no seu negócio. Mas, quem sabe em 2, 3 anos você comprar um helicóptero. Vamos desenhar junto esse plano. Então eu quero que você pegue aí, anote aí. Pegue papel, pegue caneta. Eu quero que você anote tudo que você gostaria de conquistar, que você não conquistou, ok? E aí você vai fazer essa lista, porque eu vou te ensinar a fazer um planejamento. Entenda uma coisa, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Já que você vai sonhar, sonhe grande, galera. Eu vivo uma vida hoje que parece vida de filme. Eu falei, como que eu vivo essa vida? Eu construí
Eu arquitetei essa vida há anos atrás, há 10 anos atrás eu desenhei o que eu estou vivendo hoje. E eu vou te ajudar. Eu vou pegar na sua mão em 2022. Nós vamos juntos. Eu quero saber quem tá junto comigo. Escreve aí, tamo junto, vamos junto. Bora lá. Pessoal, eu não sou coach, eu não sou palestrante. Eu sou empresário. Eu tenho meus negócios aqui e eu vou mostrar o que eu faço para poder te ajudar a construir seu negócio. Agora, é muito importante você ter um coach. Eu tenho um coach há 6 anos. Só que você precisa escolher um bom coach, ok? Então, pessoal, entenda uma coisa. Você tem que escrever uma meta. E sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu já quero que você pegue esse finalzinho de ano e eu quero que você faça uma lista. Pessoal, sem preconceito. Esqueça limitações, ok? Esqueça limitações. Eu quero que você, a partir de hoje, eu quero que você desengavete todos os seus sonhos. E eu, Rei Zanon, vou te ajudar. Vou te pegar pela mão. Eu vou te dar os caminhos para você poder mudar a sua vida. Eu não vou fazer por você, mas eu vou te mostrar exatamente quais são as chaves que você precisa acessar para você poder viver essa vida extraordinária. Quais são as chaves que você precisa para destrancar, desengavetar todos os seus sonhos. Então escreva aí em letras garrafais no papel. Se permita. Se permita. Eu quero ver todo mundo. Escreve aí no chat. Se permita viver o extraordinário em 2022. Se permita. Primeira coisa, você tem que se permitir. E aí você tem que se planejar. Você tem que fazer uma meta. Ok? A meta, ela tem que ser... Eu gosto de usar do Peter Drucker. Né? Do Peter Drucker é a meta SMART. SMART, S vem de específico. A meta ela tem que ter todos os detalhes. Anotem aí. A meta tem que ter todos os detalhes. Ok? O M vem de measurable, que é mensurável. Você tem que mensurar. Aquilo que você não consegue medir, você não consegue alcançar. Eu vou passar meio rápido aqui, mas em 2022 a gente vai estar junto. A gente vai esmiuçar isso daí para você poder viver o extraordinário na sua vida no ano de 2022. O A do SMART vem de achievable, alcançável. Alguém já atingiu? Já atingiu? Tem que ser alcançável. Quando você coloca Não adianta você colocar uma meta de ganhar 10 milhões se você nunca ganhou 100 mil. Ok? Você precisa ir degrau por degrau para que isso realmente comece a acontecer na sua vida. O R vem de relevant, relevante. Não adianta você colocar uma meta medíocre. Por exemplo, você ganha R$2.000 por mês, um exemplo. Você fala, eu quero ganhar 2.200. Eu quero ganhar 2.100. Não, cara, tem que ter uma meta relevante. Pô, eu ganho 2, eu quero ganhar 4. Eu ganho 2, eu quero ganhar 5. Okay? Tem que ser relevante. E o T é de temporal, time. Tem que ter um deadline para você poder atingir a meta. Se não tiver um deadline, você não vai conseguir alcançar essa meta. Então o que eu quero falar aqui para vocês, pessoal? Eu quero deixar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês façam essa tarefa aqui hoje, essa lição de casa hoje, para que você viva em 2022 um 2022 diferente. E qual é o desafio? Anote aí. Anote aí. Eu vou lançar um desafio. A partir de janeiro, eu só vou ver a data certinho, eu vou comunicar vocês nas redes sociais. Quem não está no grupo do Telegram, entre para o grupo do Telegram. Na minha bio, tem lá Telegram. Você clica na minha bio, você vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram. Eu vou lançar o dia. Nós vamos fazer um desafio de 30 dias seguidos. Lives todos os dias, durante 30 dias. Para você construir a base, para você ter o 2022 transformado. Eu quero saber quem está comigo no desafio, quem topa 30 dias seguidos, todos os dias. Todos os dias nós vamos falar de planejamento, nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de gestão, nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de sabedoria, nós vamos falar de espiritualidade, não de religiosidade. Nós vamos pegar toda a base, eu vou pegar o Reinaldo Zanon e nós vamos passar aqui um raio-x
eu não vou esconder nada, eu vou abrir tudo que eu sei, tudo que eu sou, para ensinar você realmente fazer a diferença no ano de 2022. 30 dias seguidos, todos os dias, durante 30 dias, para que você viva o extraordinário no ano de 2022, ok? Agora, para isso você já tem que começar a refletir agora. Não espera janeiro. Provavelmente deve ser lá para o dia 6, dia 7 de janeiro, que eu vou tirar uns dias agora, uns 4, 5 dias, e a gente volta a todo vapor, ok? Mas, o que eu preciso? Eu preciso que você já reflita esses últimos dias do ano, tudo aquilo que você quer conquistar. Põe aí as metas de tudo. Depois a gente vai detalhar, e não vão ser só 30 dias. Eu vou criar um mecanismo aonde nós vamos ter tarefas, vocês vão mandar tarefas por e-mail para mim, ok? Vocês vão mandar tarefas por e-mail para mim. Nós vamos ter umas métricas durante esse 30 dias e nós vamos depois fazer uma imersão presencial aqui na sede do Grupo Zanon. Uma imersão, pessoal, de graça, 0800. Não acha que eu vou falar, não, eu vou vender para você vir. Não. Eu vou escolher quem eu vou querer que venha aqui fazer essa imersão aqui de 2 dias aqui comigo, vir aqui conhecer o grupo. A gente vai passar 1, 2 dias aqui. Qual que vai ser a regra para você vir? Primeira coisa, todo dia vai ter tarefa. Tem que ter tarefa feita todos os dias. Quem não fizer tarefa não merece vir aqui pessoalmente. Segunda coisa, eu vai preencher informes para entender seu negócio, qual negócio que você tem, ok? E aí, eu vou olhar quem realmente participou, pagou o preço e nós vamos fazer uma seleção. E essa última live da seleção, eu vou chamar alguns amigos meus, empreendedores, e nós vamos fazer uma espécie de seleção, ok? Nós vamos ter alguns jurados e eu vou pegar aqui umas 10, 15 fichas das pessoas e aí nós vamos selecionar e eu vou ver se você entra ao vivo para falar ou se a gente lê as fichas para a gente escolher quem serão as pessoas que virão aqui. Vão ser poucas pessoas, eu estou pensando de no máximo um grupo de 10 pessoas selecionadas para vir aqui finalizar aqui na sede do Grupo Zanon. Essa mentoria milionária que a gente vai fazer agora em janeiro, desses 30 dias seguidos, ok? Então, galera, fique atento, você que ama alguém, que tem alguém que está passando dificuldade nos negócios, convide essa pessoa para estar com a gente em janeiro, durante esse desafio de 30 dias de live todos os dias. E no final, a gente vai fazer uma espécie aí de Shark Tank, vamos dizer assim, né? A gente vai selecionar algumas pessoas, só que nós vamos além. Essas pessoas selecionadas vão vir aqui na sede do Grupo Zanon, passar 1 ou 2 dias aqui com a gente, onde eu vou mostrar toda a estrutura do grupo, a gente vai bater um papo, eu vou ver o diagnóstico do teu negócio, ver como que eu posso te ajudar, para que você faça de 2022 o ano de virada de chave na sua vida. Entenda isso, ok? Vou reforçar, pessoal, essa imersão não vai ter custo nenhum. O custo é você pagar o preço, se dedicar nas tarefas e participar do processo de seleção, ok? Fechou? Então é isso, galera. Quem vai estar comigo, escreve aí. Vamos estar junto, 2022 nós vamos fazer a diferença nessa terra. Lembre do legado. Quem vai estar junto comigo, escreve aí. Tamo junto, vamos pra cima. Reinaldo, pode ser negócio no mercado de afiliado? Eu não tenho um negócio formal no mercado físico. Gente, pode ser tudo. Apliquem, participe e no final a gente vai estar falando aí quem é que vai vir passar um dia aqui com a gente no grupo Zanon, ok? Vamos junto então, galera. Deixe lá trabalhar agora, porque ainda tem muita coisa. O ano não acabou. Vamos acelerar, vamos correr. Chegou a hora o quê? De decolar. Galera, quero desejar para você um Feliz Natal, curta muito, reflita. Eu desejo para você um ano novo extraordinário, né? Mas não é só virada, é um ano novo mesmo. Eu desejo 2022 um ano extraordinário. Eu não estou desejando um feliz ano novo da boca para fora, como a maioria das pessoas fazem, não.
Eu desejo que 2022 seja o ano de virada de chave na sua vida. E nós vamos juntos, eu vou estar com você, eu vou pegar na sua mão 30 dias todos os dias, para você começar 2022 com o pé direito. Fechou? Então é isso, já bota na agenda, janeirão, provavelmente lá pro dia 7, dia 8, a gente começa o desafio. Eu vou avisar vocês nas redes sociais e no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, cai para dentro, na minha bio, clica lá e cai para dentro. Você que está no YouTube, vai lá no meu Instagram, clica na minha bio, cai para dentro do grupo do Telegram, fechou? Eu vou até pedir pro pessoal, o pessoal pediu para deixar salvo, eu vou deixar salva essa live lá no YouTube e também vou deixar salva aqui no Instagram. Combinado? Então é isso, galera. Um Feliz Natal, que Deus abençoe, reflita, vamos para cima, 2022 é nosso. Vai ser o melhor ano das nossas vidas, contem comigo. Tamo junto, fiquem com Deus, um abraço.